Então, pessoal, eu vou pedir para vocês me ajudarem com a leitura, tá bom? Queria que vocês lessem Lucas 10. Vou pegar aqui até quando? Lucas 10, do 1 ao 16. Quem que pode ler? Eu leio. Tá bom. Pode começar? Pode começar. Peraí, o pessoal já achou? Vamos esperar só um pouquinho. Achei. Achou? Pronto. Peraí, eu vou... Pronto, Adri. A missão dos 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para o que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Vocês querem que eu pegue outra linguagem? Essa aqui é antiga, essa Bíblia. Espera aí. É rápido aqui. Ops. A Cel entrou também. Então. Lucas 10. Melhor. Pode começar de novo? Pode. Eu esqueci de passar para o pessoal da Fazenda o link. Pode lendo aí, passar para o pessoal. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2 diante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Certo. Vocês lembram que o último capítulo que a gente estudou, Lucas 9, era sobre os discípulos, algumas instruções sobre os discípulos. E agora são instruções para os obreiros, que não são só os 12 apóstolos, né? Aqui são os obreiros, as pessoas que caminhavam com os discípulos, os apóstolos, e eles já tinham conhecimento de quem era Jesus.
Então, Jesus vai dar instruções para 72 pessoas e vai falar para eles estarem em dupla. Olha que legal essa dica de Deus, né? E eles iam, então, pregar a palavra de Deus. Mas a instrução de Jesus, antes de qualquer coisa, era curar doentes. Era de expulsar demônios, porque os sinais iam preceder ao testemunho, à pregação da palavra. Isso é muito lindo. Então, aqui são as instruções para os obreiros. Algumas coisas que Jesus falou. Ele falou para eles irem de 2 em 2, e ele fala no versículo 2, é muito conhecido esse versículo, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, uma das características, né, dos obreiros é que eles são poucos. Não são muitas pessoas que aceitam, né, fazer esse trabalho para Deus. E aí ele fala que nós temos a incumbência de orar para que Deus mande mais trabalhadores. O que acontece? Ele diz que a colheita é grande. O que significa que a colheita é grande? Significa que o Espírito Santo já está trabalhando no mundo. E é necessário que alguém vá e pregue, alguém vá e cure o doente, né, em nome de Jesus. Então, esses 72 tinham essa incumbência. Aí ele fala no versículo 3, lembrem-se que vocês vão ser enviados como cordeiro no meio dos lobos. A segunda característica que a gente vê aqui dos obreiros é que é um trabalho árduo, não é um trabalho simples e fácil. Há batalha espiritual, há muita resistência, não são tudo flores, há momentos difíceis. Às vezes, nós, como obreiros, que vamos pregar a palavra, que vamos lutar por uma família, por um casamento, de repente, por alguém, a gente vai perder sono, a gente vai orar de madrugada, a gente vai sentir resistência, às vezes, da nossa família, e assim vai por diante. Então, é uma característica que acontece na nossa vida. E aí ele fala no 4, não leve dinheiro, não leve bolsa, não leve coisas extras, tal. O que ele quer dizer com isso? Que o obreiro, ele não precisa estar super preparado, estar super equipado, o ministério está super enorme para fazer a obra de Deus. Isso é muito importante. Quem entrou depois, gente, me desculpem, eu esqueci de passar o link para o pessoal do Mato Grosso, desculpem. E nós estamos lendo Lucas 10, tá bom? E o que acontece? A gente não precisa ter muitos recursos para fazer a obra de Deus. É nesse sentido que Jesus fala. E aí ele vai falar que quando você entrar numa casa, você dá a paz. Se as pessoas não te receberem com paz, a paz volta para você, senão a paz fica com ele. Que é um princípio espiritual, né? A gente deseja algo para as pessoas. A gente prega Jesus Cristo, mas tem pessoas que vão rejeitá-lo. Então, tudo bem. A gente tem que ficar em paz. E aí ele vai falar, curem os enfermos, versículo 9. Curem os enfermos, digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Que lindo, né? Aí ele fala para expulsar demônios, mas aqueles que não aceitarem, é para você sair da cidade, limpar o pó do seu sapato e ficar em paz. E aqui Jesus ele vai falar sobre uma maldição, algo ruim que vai acontecer para aquelas pessoas que não aceitam o nome dele. Que quando uma pessoa não aceita a mensagem, essa cura, essa expulsão de demônios, né? Tudo isso, ela não está aceitando o reino de Deus. Então, que Jesus fala de 4 cidades, ele dá exemplos, né? Ele fala assim, ele fala de Tiro e Sidom, que são cidades que não têm judeus. E ele fala de outras 2 cidades que tinham judeus e que Jesus fez muitos sinais. E que é Corazim e Betsaida, que é na região onde Jesus pregou mais. Na região que Jesus pregou mais, muitas pessoas ainda não criam. Então ele fala, ai de vocês.
aquela região, se eles tivessem ouvido, eles teriam crido em mim. Então, isso tudo é Jesus ensinando os obreiros, que são poucos, mas que têm que pagar o preço, né? Que a gente viu que são cordeiros no meio de lobos, somos nós, né? Quando a gente aceita o eis-me aqui do Senhor. E que não precisam de tanto instrumento para fazer a obra de Deus. Não precisa de demandar grandes quantias, né? Para fazer as coisas de Deus. Vamos continuar do 16 ao 20? Quem gostaria de ler para mim? Eu leio. Pode ler. Desculpa, pode ler. Tá bom, obrigada. Quem ouve vocês, ouvem a mim. Quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquilo que me enviou. No verso 70. Então você tenta voltar, cheio de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, nós fizemos na mão. Eu vi a Satanás cair até o fogo do criança. Ele poderia ter a oportunidade para tirar os povos de todos os poderes e nada, absolutamente, poderia fazer a dama. Não se ajuda alegre, porque O áudio para você está ruim? Porque eu não ouvi direito. Tá ruim? Tá ruim. O dela estava um pouco ruim. Bia, eu acho que é melhor, então, outra pessoa ler, porque alguma coisinha tá no seu áudio. Imagina. É que eu achei que podia ser só o meu. Outra pessoa pode ler o 16 ao 20? Eu leio, então. Estão me ouvindo bem? Estou. Sim. Aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Isso, glória a Deus. Eles foram sem muita experiência. O obreiro de Deus, quando ele fala eis-me aqui, ele vai passar por dificuldades, ele vai passar por situações que ele não conhece, ele vai ter valores, às vezes, errados do reino de Deus, como Jesus falou aqui. Vocês estão alegres por causa disso? Por que Jesus falou assim, né? Vocês estão alegres porque vocês repreenderam Satanás e expulsou Satanás? Porque também está escrito que Jesus disse assim, que alguns vão até expulsar demônios, vão pregar, vão curar no nome dele, mas ele vai dizer naquele dia, eu não vos conheço. Porque tem algumas pessoas que fazem a obra de Deus com motivações erradas, ou que não têm comunhão com o Senhor, ou que não o obedecem. Então, aqui, o mais importante do obreiro é que o nome dele está escrito no livro da vida, que eles têm, na verdade, a vida espiritual de Jesus Cristo neles, que eles têm o Espírito Santo, o mais importante, né? E ele fala que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. É no sentido que na batalha espiritual, havia uma batalha espiritual, e que Satanás estava sendo derrotado, nesse sentido. E ele fala que quem tinha dado autoridade era Jesus. A alegria que a gente tem que ter é porque Jesus está fazendo a obra. Em nenhum momento a gente tem essa capacidade de expulsar demônios. Em nenhum momento a gente tem essa capacidade de ter autoridade, porque um demônio é muito mais poderoso que um ser humano, em todos os aspectos, né? E no caso da gente, a gente tem o poder porque a gente está falando no nome de Jesus, porque a gente se reveste, como está escrito em Efésios 6, 10, se reveste da força e do poder de Jesus Cristo, e a gente fala no nome dele. Então,
nada, né, pode causar dano a nós. Então, quando a gente repreender Satanás numa pessoa, numa situação, às vezes nem é para a pessoa, às vezes a gente se isola num ambiente, né, e você repreende, você faz uma batalha espiritual, num lugar, vamos supor, de brigar com alguém, você vai e repreende o espírito de contenda, e isso tem poder porque você está orando no nome de Jesus, você está fazendo a batalha certa. Também diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra Satanás. Então, aqui, outra característica do obreiro de Deus é que nem sempre ele sabe as coisas. Ele vai ter entendimentos errados às vezes, aí Jesus vai corrigir. O importante não é estar perfeito, tipo aquela pessoa que fala assim, eu para ser obreira, para pregar, para expulsar demônio, ou para curar enfermos, eu tenho que saber teologia, eu tenho que saber tudo, Jesus tem que falar comigo tudo. Não é assim. Você viu que Jesus, ele dá as instruções e vai que você vai pregar no meu nome, você vai curar, você vai expulsar. E o fato da gente ter fé em Jesus é o suficiente. E isso que eu acho maravilhoso. Pessoas simples, muitas vezes, que nem conhecem teologia ou toda a Bíblia, muitas vezes têm mais disposição para fazer a obra de Deus. Não é verdade? Então, vamos ler agora do 21 ao 24. Quem quer ler? Eu posso ler. Pode ler, Dá Carol. para ouvir? Dá para ouvir direitinho? Dá. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos de quem que veem e os que calma aí. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Glória a Deus, que lindo, né? Que lindo. E aí Jesus, ele começa a se alegrar, porque aqueles 72 estavam aprendendo a ser obreiros dele. E aqueles 72 não eram considerados sábios aos olhos do mundo. E aí Jesus, aqui na minha Bíblia fala sábios e inteligentes, né? Mas ele se revelou àqueles que são como crianças, que são simples, que são humildes. E aí a gente vê que a fé é naquilo que é simples. E ele exulta. Então, uma das características do obreiro também é que ele é uma pessoa simples. Ele não precisa ter um curso, né? Ter aquela sabedoria, aquela palavra assim toda rebuscada para ser obreiro do Senhor. E ele exulta, e ele fala que ele conhece tudo do Pai, e o Pai conhece tudo dele, mas o Filho, ele revela o Pai àqueles que ele quer. Então, aqui a palavra-chave desses versículos é revelação. Nem todos vão ter a revelação do Evangelho, mas alguns vão ter a revelação do Evangelho. Muitos gostariam de ter, mas não vão ter. Isso é um mistério de Deus. Tá certo? Vamos ler agora do 25 ao 28? Quem gostaria de ler? Eu leio. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor,
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu bem. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Até o 28, Glória a né? Deus. Até aí. Aqui Jesus pergunta para esse perito da lei, e o perito na lei, ele responde com a Bíblia. Ele cita 2 versículos do Antigo Testamento, que é Deuteronômio 6:5, que ama o teu Deus, né, de toda a sua força, e Levíticos 19:18. Ele cita a Bíblia. E Jesus fala, se você fizer isso, vai estar correto. O problema da gente conhecer muito a Bíblia é, às vezes, não praticar a Bíblia. Então, Jesus agora vai contar uma parábola que é para exemplificar aquilo que ele está falando, que está escrito na Bíblia. Então, vamos ler agora do 29 ao 37. Quem gostaria de ler? Eu leio novamente, tudo bem? Não, eu vou ler, Assis. Tá bom. É do 29, né, Adriana? Isso, ao 37. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixaram-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, também passou pelo outro lado. E assim também havia um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vocês entenderam? É linda a palavra de Deus, mas a prática da palavra de Deus, ela é diferente. Porque aqui esse perito na lei, ele colocou aqui Jesus 3 pessoas que passaram pelo homem machucado. O homem, pelo jeito, estava sem roupa, né? Que eles arrancaram a roupa, estava muito machucado, estava desacordado. E tinha um levita que passou e um sacerdote que passou, que são homens que conhecem a lei de Deus, conhecem a Bíblia, mas o samaritano, que é tido pelos judeus como uma pessoa impura, samaritano não se misturava com judeu, esse aqui fez algo surpreendente, porque ele tinha um coração de obreiro. A gente não está falando de obreiro? 2 coisas que ele fez, ele teve misericórdia e ele pagou o preço pelo outro. Olha que lindo isso. E assim, não é uma coisa que você precisa atravessar o Atlântico para ir para a África ajudar pessoas carentes. Não estou falando que missionário, você pode fazer missões, não é isso que eu estou falando. Mas Jesus deixa claro aqui que o nosso próximo, às vezes a gente vai estar passando pela vida e a gente vai estar junto com uma pessoa que necessita da gente. Pode ser o nosso vizinho, pode ser alguém da nossa igreja, pode ser uma pessoa da nossa família, uma pessoa até desconhecida, né? Que foi esse caso aqui do samaritano. E você vai ajudar por misericórdia, e vai pagar um preço por isso. E isso é muito importante, porque Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como que você gostaria de ser deixado ali, né? E existe também uma simbologia para esses ladrões que seria Satanás, usurpando da vida de alguém. Ou você gostaria de ser socorrido? Quem que você gostaria, né? De ser, que fossem para você.
Então, aqui, ele diz, faça isso para o outro. Então, Jesus é muito maravilhoso nisso, porque ele dá exemplos para nós práticos, simples, de como a gente servir o reino dele. Tá bom? Vamos ler agora do 38 ao 42 para finalizar? Eu leio. Tá bom a minha voz? Tá bom? Tá boa. O áudio, né? Tá. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que esta quedava-se e assentava aos pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a lhe servir sozinha? Que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu boa parte, e esta não lhe será tirada. Lindo, né? É autoexplicativa essa história, mas alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Alguém chamou a atenção de vocês alguma coisa aí? Me chamou a atenção. Até grifei. O que você achou interessante, Carol? Porque aí eu fiquei pensando em mim mesma, na verdade, que eu fiquei pensando, gente, às vezes eu fico super preocupada com as coisas, inquieta, igualzinho ele tá falando para Marta. E aí eu devia parar de ficar tão preocupada e colocar as coisas na mão de Deus, né? Esse é o nome do lugar de Marta, porque foi a mesma coisa da Carol. Né? É interessante essa história, né? Porque a gente fica até com dó da Marta, que imagina, 12 discípulos e Jesus dá 13 homens com fome. A gente fala, coitada dessa Marta. E a Maria lá, sossegadinha, assim, devia de estar assim, né, para Jesus. Sério, Jesus? Assim, super feliz. E aí a Marta, Jesus, você não tá com dó de mim? Olha isso! Olha o que tá acontecendo. Eu imagino você. Hã? Eu imagino você lá. Então, eu também. E aí, alguém fala, mas como? A Adriana tá ali, sossegada, não tá fazendo... E aí Jesus fala, você não tá entendendo. Tem horas que a nossa prioridade tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser ouvir Jesus. Porque para a nossa vida funcionar, a gente tem que ter essa base da palavra, né? E tudo vai girar em torno disso. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles têm que ser baseados na palavra de Deus. Então, a gente tem que ter esse tempo para ouvi-lo, né? Então, é muito linda essa história. Obrigada, Carol. Obrigada, Bia. Adriana Maria, eu sou a Marta. Eu também sou Marta, gente. Porque, na Eu verdade... não ia conseguir ouvir tão tranquilamente, assim, não levando pelo pé da letra, sabendo que tinha que fazer um monte de comida, porque eu ia querer também servir muito bem o mestre. Então, mas na verdade, essa história aí, ela é conhecida por elas terem entrado em conflito. O que seria melhor? Escutar Jesus ou hospedá-lo? Pô, se Jesus entrar na minha casa, gente, realmente, na hora você vai pensar, o que eu vou fazer para esse homem comer? O que eu vou dar para ele beber? Né? Ou vou me derramar nos pés dele? É um conflito que a gente tem no coração. Né? Tem que ter aí, é complicado, é muito complicado. Eu tenho essa sensação na igreja, né? Eu chego na igreja, eu quero ter tudo em ordem, eu quero esperar, né? Mas o mais importante é a palavra, o mais importante é o que a gente vai receber. Mas a gente tem isso, né? E demonstrar hospitalidade e amor para com Jesus é uma coisa muito importante, que tem que estar no nosso coração mesmo, né? Recebê-lo e ouvi-lo.
né? É recebê-lo e ouvir. Então, aí, e Jesus fala que a Maria escolheu a melhor parte, essa não terá tirada, né? Porque ela poderia ter ficado ali, a Marta também, depois elas iam fazer comer depois que ela se alimentasse do Espírito. Então, é legal essas histórias da Bíblia, porque ela nos faz refletir, né, as coisas, né? Aqui nem a Carol já foi para um lado e, nossa, eu fico muito preocupado com as coisas, eu tinha que deixar na mão de Jesus. Isso é o gostoso da palavra, porque ela mexe com a gente, ela faz a gente pensar, ela faz a gente refletir, né? E ter uma atitude de mudança, que é o mais importante, que é o mais bacana. Verdade. Algo que, até como a Adriana colocou em todo o capítulo, a respeito da instrução disso para os discípulos, né? Para os obreiros. Então, é muito importante também o obreiro, que o pastor, o presbítero, o diácono, o evangelista, está ocupado com as coisas da igreja, de fazer a obra, né? Mas é necessário que nós tenhamos um tempo para ouvirmos a Deus, né? Sim. Porque a gente quer se doar, se dedicar para ministrar, para ministrar a palavra, para orar, servir as ovelhas, ao rebanho, as pessoas que estão na igreja, mas é necessário que nós tenhamos o nosso tempo no culto ou fora disso também, nós com Deus, para ouvirmos o Senhor falar conosco. Sim. É muito importante isso para nós, para a nossa caminhada cristã. Eu vi uma pergunta. Mas aí vocês podem voltar lá para frente, falar dos 2 discípulos, dos 70 ou 72, do samaritano. Não precisa ficar só na última, não. Pode falar. A Bia está perguntando alguma coisa. Não, eu ia falar que eu vi uma pregação, complementando o que o Assis falou, que para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa tirar os ruídos que tá no nosso meio. Então, quando a gente fica quietinho, sem preocupação, fica mais fácil, a gente fica mais sensível à voz, né? Verdade. Eu queria fazer agora um resumão do que a gente falou para os obreiros, para a gente tentar guardar no coração. A primeira coisa que Jesus falou é que são poucos. Somos poucos obreiros. A seara é grande. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra no mundo todo. Às vezes a gente não quer falar para alguém, ou não quer orar, ou não quer fazer alguma atitude. E ter uma atitude simples, às vezes é uma palavra muito simples. Um Deus te abençoe com unção é diferente. E são poucos. Segunda coisa é que... Deixa eu ver aqui. Que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Cordeiros no meio de lobos. Há um preço a se pagar. Há um incômodo que o obreiro sente, sim. Tá? Há batalha espiritual. A terceira coisa que ele fala é que nós podemos curar, nós podemos libertar pessoas, podemos sim expulsar demônios. Isso é algo que Jesus deu para nós, autoridade para fazermos isso. Que mais que ele fala? A gente tem o nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante do obreiro. É ter o Espírito Santo no nosso coração. Ter Jesus Cristo como nosso Senhor. O obreiro não precisa ser teólogo para ensinar a palavra. Ele pode ser até uma pessoa com pouca cultura. Ele precisa se dispor na mão de Deus. Porque Deus vai revelar as coisas do Espírito Santo. Isso é lindo, que está no versículo 22, que ele fala que o Filho, ele vai revelar a palavra dele para os obreiros. Maravilhoso. A gente não precisa ter a compreensão total da Bíblia, ler tudo a Bíblia. Não é que não é importante. Eu estou falando que não é isso que faz sermos obreiros. É nós termos revelação de Jesus. E que o obreiro ele tem que ter sensibilidade de ter misericórdia pelo próximo, amar o próximo e pagar o preço pelo próximo. Amém? Então, eu fiz esse resumão. E o último característica é ser como Maria, ficar aos pés de Jesus e ouvir as instruções de Jesus. Tá bom? Queria fazer esse resumo. Adri, Oi. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte, que sentar-se aos pés do mestre é uma posição característica do discípulo. Amém.
Uma coisa que me leva também a pensar é que, às vezes, assim, a gente que tem ou fases na vida, ou falta de conhecimento, ou mesmo característica da pessoa, é o ativismo. Pessoa que quer agradar muito ao Senhor e ela entra no ativismo, ela só quer trabalhar, 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 trabalhar. É verdade. E ela não tem direção de Deus para aquilo que Deus quer que ela faça. Às vezes ela está fazendo coisa que Deus não mandou ela fazer. É verdade. É isso mesmo, Adri. Muito bem, é isso aí. Muito bom. Esse detalhe até que você estava comentando agora há pouco, foi o trecho que a Carol leu, né, no versículo 22, a não ser o filho e aqueles a quem o filho quiser revelar, né? Isso nos mostra a respeito de você ter intimidade com Deus através da leitura da palavra, através da oração. Deus não vai revelar uma coisa para quem não é amigo dele, porque ele fala, eu já não chamo mais de servo, mas de amigo, né? E ele conta as coisas para o amigo. Então, à medida que nós diariamente temos nosso tempo devocional, que chamamos de devocional, para com Deus, da leitura da palavra, de oração, é onde Deus vai nos revelando, Ele vai se revelando a nós e revelando os seus segredos, né, do que está na sua palavra, daquilo que Ele quer para nós. Até que a relação até isso que a Adriana falou, né? Uma pessoa que às vezes não busca, é só servir, né? Ela faz aquilo que às vezes Deus não quer que ela faça realmente. Foi muito certa a colocação da Adriana. Então, Deus vai nos revelar, olha, eu tenho chamado para você na área de mestre, na área de ensino, na área do louvor, na área da oração, da intercessão, né? Na área de cuidados, na área de aconselhamento. E aí Deus vai te mostrando, vai te revelando aquilo que Ele tem para você, através da intimidade. Amém. Amém. É isso. Amém. Mas, no geral, todos nós temos que ser esse obreiro que prega a palavra, que vai lá, ora para o enfermo, que vai lá, expulsa o demônio, né? Em certas situações, tá? Tudo tem que ter bom senso. Então, todos nós temos essa capacitação que vem de Deus e essa revelação da palavra de ampliarmos o reino de Deus. E isso é muito maravilhoso. Ele não faz acepção de pessoas. E ele revela, né, os mistérios do alto. Tá certo? Amém. Vou parar de gravar aqui.